Jornal de Blumenau, patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Quarta-feira, 25 de setembro. Destaque nesta edição aqui no Jornal de Blumenau. 5 pessoas são presas em Santa Catarina em operação contra o abuso sexual de crianças e adolescentes. Corpo de Bombeiros alerta para golpe que está sendo aplicado em nome da instituição aqui na cidade de Blumenau. Rota de lazer de Blumenau é suspensa em dia de eleição. Groove Urbano leva a apresentação de jazz para a praça da cidade nesta noite. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Pode chover entre a noite desta quinta-feira e o amanhecer de sexta. É que a chegada de uma frente fria pode mudar o clima. Já no sábado, o sol volta a predominar, elevando assim a sensação de calor. Confira agora a previsão do tempo para amanhã com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Para quinta-feira, vamos ter mudanças nas condições do tempo aqui sobre a região de Blumenau. Mas vamos começar o dia da quinta-feira ainda com uma condição de tempo mais firme. Durante a manhã e também durante o período da tarde, vamos ter o sol predominando e meia variação de nuvens e a temperatura se elevando ao longo do dia. A mínima no amanhecer fica em torno dos 19 graus e a máxima durante a tarde varia em torno dos 27 graus. Mas a partir do final da tarde da quinta-feira vamos ter a aproximação de uma frente fria sobre Santa Catarina, que vai trazer de volta a condição para aquelas pancadas isoladas de chuva, acompanhadas de trovoadas. E essa condição de tempo mais instável se mantém pelo menos até amanhã da próxima sexta-feira. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Agora à noite, a Prefeitura de Blumenau promove mais uma ação de zeladoria na cidade com limpeza de áreas ocupadas por pessoas em situação de rua. O serviço começa daqui a pouco, às 8 horas da noite, na rua 15 de novembro, próximo à antiga loja sul-americana, e depois na Avenida Beira Rio, perto da Prefeitura. As pessoas que ocupam esses espaços são avisadas com antecedência para que resguardem os seus pertences. Na sexta-feira, uma nova ação será realizada na área central do município. 5 pessoas foram presas em flagrante hoje aqui no estado em uma operação contra abuso sexual de crianças e adolescentes. A ação cumpriu mandados em todo o país. Aqui em Santa Catarina, as prisões aconteceram em Tijucas, Ponte Serrada, Canoinhas e Lages. Um mandado de busca também foi cumprido em um imóvel no município de Gaspar. Em Canoinhas, a Polícia Militar auxiliou o trabalho da Polícia Federal e resgatou um menino que frequentava a casa do investigado que acabou sendo preso. A operação foi batizada de Terrabyte e, ao todo, foram cumpridos 141 mandados em todo o país. Os dados indicam que, no Brasil, 3 crianças são abusadas a cada hora do dia, sendo que metade do número total de vítimas tem entre 1 e 5 anos de idade. Santa Catarina tem, em média, 5 casos de estupro de vulnerável por dia. O Corpo de Bombeiros de Blumenau está alertando a comunidade para um golpe envolvendo a instituição. Golpistas estariam se passando por integrantes da corporação para cobrar o pagamento de falsas taxas de incêndio. O batalhão informa que recebeu dezenas de denúncias de golpes nas últimas semanas, como conta o repórter Belmiro Avancini.
Os criminosos entram em contato com empresas através de e-mail, alegando que essa empresa teria sido denunciada e que teria que pagar uma taxa para que fosse feita uma vistoria de incêndio no local. Inclusive, os golpistas não estão atacando somente empresas e pessoas físicas, enfim, mas também órgãos públicos. Para o telespectador da TV Galega, foi passado um e-mail, mandado um e-mail para o 10º Batalhão da Polícia Militar. O 10º Batalhão também recebeu um e-mail falso informando que haviam denúncias de irregularidades contra o batalhão da PM e que este deveria pagar algumas taxas. O Corpo de Bombeiros informa que não existe esse tipo de cobrança, que o Corpo de Bombeiros não faz esse tipo de vistoria, que o Corpo de Bombeiros não manda nenhuma taxa por e-mail e não tem o costume também de mandar e-mails nem para empresas e nem para pessoas físicas. Existem cobranças de apenas três tipos de cobranças que são feitas pelo Corpo de Bombeiros: análise de projetos, vistoria de habite e também a vistoria para funcionamento. É importante também alertar que os boletos, que são emitidos para esse tipo de eventos do Corpo de Bombeiros são feitos somente pelo site lá do Corpo de Bombeiros ou presencialmente no batalhão ali da Rua 7 de Setembro, em frente ao terminal da Proeb. Em caso de dúvidas, você deve entrar em contato com o telefone 47-3378-8660 ou pelo WhatsApp, que é o 479-9214-5606. Mas o mais importante de tudo é tomar cuidado para não cair em mais esse golpe que está sendo aplicado pelos criminosos, dessa vez em nome do Corpo de Bombeiros, aqui na cidade de Blumenau. A Prefeitura de Blumenau suspendeu a rota de lazer marcada para o dia 6 de outubro, data do primeiro turno de votação das eleições municipais. Segundo informou o governo, o cancelamento foi definido para facilitar o acesso dos eleitores aos locais de votação na região central da cidade. Em caso de segundo turno, o evento também não será realizado no dia 27 de outubro. Outra decisão foi a confirmação da gratuidade do transporte coletivo no dia de votação. Sendo assim, no dia 6 de outubro, os ônibus vão circular com catraca livre. A diversificação econômica do Estado é o fator fundamental para o crescimento positivo da economia catarinense nos últimos anos. Santa Catarina segue apresentando um crescimento do PIB acima da média nacional. O crescimento dos últimos 12 meses é de 3,8%, enquanto a média nacional é de 2,5%. As expectativas seguem otimistas, com projeções de crescimento do PIB do Estado de 3,5% neste ano, superando o desempenho nacional previsto. Eu acho que o que mais pesa nessa série histórica de crescimentos positivos, a gente está há vários anos crescendo mais que a média nacional, é principalmente essa diversificação que a economia catarinense tem. Quando um setor sofre por algum motivo, o outro consegue fazer um crescimento que linearmente a gente tem uma economia mais estabilizada e que consegue dar essa robustez e criar toda essa roda positiva que existe em geração de emprego, aumentar a capacidade econômica das pessoas, que aumenta o consumo, que estimula a indústria, que estimula o serviço e o comércio. Então essa roda positiva é resultado de um trabalho muito bem estruturado de muitos anos e muito potencializado pela direção que o governador Jorginho Melo nos dá. Ele é um governador que nos aponta o desenvolvimento, apoia a criação, ele respeita esse ímpeto do catarinense de ser empreendedor, de criar e de construir suas próprias maneiras de crescer. Então, acho que isso é o resultado tanto da característica do catarinense como de uma diversificação econômica e com a diretriz que veio do governador Jorginho Melo de a gente acelerar e dar espaço para o catarinense crescer. A prévia da inflação em setembro ficou abaixo da expectativa do mercado em 0,13%. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 é uma previsão da inflação no país. O levantamento é feito pelo IBGE. O mercado previa um índice de até 0,33%. Mesmo assim, a tendência é que o Brasil feche o mês de setembro com inflação de até 0,5%, independente do resultado
o índice da inflação não deve alterar a tendência de aumento na taxa Selic em novembro. A expectativa do mercado é que o Banco Central promova um acréscimo de até 0,5%. Hoje eu vou falar sobre as vantagens dos cartões de crédito. Bom, os cartões de crédito, quando usados corretamente, eles vão te ajudar a ter mais rendimento e aumentar a sua reserva financeira. Para ficar mais fácil a conta, vou dar um exemplo aqui, tá? Uma pessoa que tem de reserva R$100.000, levando em consideração que a taxa básica de juros a taxa Selic está 10,5% ao ano, vamos utilizar aí quase 12%, né? Então, se esse dinheiro está guardado no investimento, esses R$100.000 está guardado no investimento que dá de retorno 100% dessa taxa, né, 100% do CDI, isso vai estar aproximadamente rendendo em torno de R$1.000 por mês. No final do ano, essa pessoa ela vai ter aumentado, não mexendo nessa reserva de 100 mil, ela vai ter aumentado um valor próximo de R$11.000 a sua reserva, tá? Vai ter a mais. Então, claro, não descontando os impostos, tá? Mas no montante ali. Então, se ela tivesse comprado, por exemplo, algo à vista, algo que tem um valor mais alto, ela teria perdido esse ganho mensal, levando aí em consideração, né, que muitas empresas acabam não dando desconto para estar comprando à vista, então muitas vezes acaba sendo interessante realmente parcelar, né? Fora as pontuações, que quando você compra com cartão de crédito, ela dá acesso aí, né? Os bons cartões dão acesso às salas VIPs, tem as pontuações, enfim, né? É uma infinidade, tem alguns cartões de crédito que dão isenção também de tarifa na conta. Então, tem muitas vantagens, mas quando o cartão de crédito ele é utilizado com sabedoria e controle, tá bom? Até a próxima quarta-feira. Janarísio participa todas as quartas-feiras aqui no Jornal de Blumenau com informações sobre educação financeira. Quem gosta de jazz tem a oportunidade de acompanhar mais uma apresentação gratuita aqui na cidade. Vai ser agora à noite. É o projeto Groove Urbano, que leva para a rua o estilo musical, dando a oportunidade de acompanhar as apresentações gratuitamente. A apresentação vai acontecer em frente à Galeria do Ruiz One Chair, na rua Castro Alves 78, no bairro Vila Nova, a partir das 7h30. O concerto de música instrumental a céu aberto conta com Caio Fernando, Jackson Carlos e, nesta edição, com as participações especiais do baterista Jimmy Allen e do rapper Bona, trazendo o rap para o ritmo do jazz na praça. O evento é gratuito, aberto a toda a comunidade e é indicado ao público levar suas cadeiras de praia ou banquinhos. Em caso de chuva não há cancelamento, mas é importante que todos levem os seus guarda-chuvas. O Parque Municipal Prefeito Carlos Curtis Adrosni, que abrange a área da antiga Associação Artex em Blumenau, será aberto no próximo sábado. Uma cerimônia será realizada às 15h, com apresentações de atrações até às 20h. O espaço foi adquirido pela Prefeitura em abril. São mais de 95 mil metros quadrados, sendo a maior área de lazer da cidade com estrutura diferenciada, devido aos equipamentos que faziam parte da antiga associação. Um abraço, Jorge, amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau, tudo bem? Estamos chegando com as informações do esporte nesta quarta-feira. Ontem saiu o primeiro classificado para a próxima fase da Libertadores. O River Plate venceu o Colo-Colo no Chile pelo placar de 1-0 e agora aguarda o vencedor de Atlético Mineiro e Fluminense.
As duas equipes brasileiras jogam às 7 da noite lá em Belo Horizonte. Na partida de ida lá no Rio de Janeiro, o Atlético Mineiro venceu pelo placar de 1-0 e pode avançar para a semifinal para enfrentar o River Plate. O outro classificado que sai hoje à noite será entre um confronto brasileiro, São Paulo e Botafogo, 9h30 da noite no Morumbi. Na partida de ida, 0-0 lá no Rio de Janeiro. São Paulo joga por uma vitória simples, como também o Botafogo, mas São Paulo joga empurrado pelo seu torcedor nesta noite. Pela Copa Sul-Americana, o Corinthians ontem avançou de fase. Goleou 3-0 Fortaleza lá em São Paulo e agora deitou de braçada, né? Está classificado para a próxima fase. Daqui a pouco tem Independente de Medellín em Lanús enfrentando na ida 0-0 lá na Argentina. Agora a decisão é na Colômbia. E a bola rolando nessa noite também para Bragantino e Internacional de Porto Alegre, Grêmio e Criciúma, perdão. São jogos que movimentam a Série A do Campeonato Brasileiro nesta noite. São duas partidas atrasadas do Campeonato Brasileiro de Futebol que serão realizadas nesse meio de semana, datas reservadas para as competições da Conmebol. Amanhã tem também Sul-Americana com brasileiros em campo, Atlético Paranaense e Cruzeiro jogam a sua permanência também dentro da competição. Jorge e amigos ligados aqui no Jornal de Blumenau. Amanhã a gente passa o tabelão aqui, né? A gente traz as tabelas novamente aqui, os resultados e tudo que aconteceu em mais um meio de semana das competições da Conmebol e também do futebol brasileiro. Tchau, tchau, Jorge. A seguir, como as práticas esportivas regulares auxiliam no tratamento de doenças do coração. A gente volta já. Fiedler Automação Industrial. Desde 1984, desenvolvendo soluções exclusivas e construindo parcerias sólidas com clientes e fornecedores que são referência no mercado. Uma empresa em constante expansão, sempre atenta às novas necessidades e comprometida com a sustentabilidade. Esse é o compromisso Fiedler que levamos para todos os cantos do Brasil e que nos faz crescer a cada entrega. Fiedler Automação Industrial. Inovador no pensar, sustentável no agir. Chegou a sua hora de trocar de carro. Nas lojas no Vale Auto Shopping em Blumenau, você compra o seu novo carro com as menores taxas de juros do ano e condições imperdíveis. São milhares de ofertas de carros seminovos com selo de qualidade das lojas no Shopping do Carro. Juros no chão, chave na mão. É claro que é nas lojas no Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Blumenau. Aberto de domingo a domingo na BR-470, Trevo da Mafisa. Respeite a sinalização de trânsito. Crédito sujeito à aprovação. O coração do Brasil bate aqui, na Oktoberfest Blumenau. De 9 a 27 de outubro, atrações exclusivas que vão fazer seu coração bater ainda mais forte. Garanta já o seu ingresso e venha se apaixonar pela Oktoberfest Blumenau. Prefeitura de Blumenau. Terça e quinta é da feira, quarta-feira frango e frios, sexta e sábado é da carne e o fim de semana especial. Ofertas válidas para 26 de setembro na Cooper Super. Banana prata ou batata inglesa escovada, preço cooperado R$ 3,98 kg. Cebola comum ou cenoura, preço cooperado R$ 2,98 kg. Paleta bovina com osso buco Gessner, R$ 21,90 kg. Cerveja Teresópolis Gold Lager 350 ml, preço cooperado R$ 3,99. Beba com moderação. Cooper, dia de oferta é todo dia. Center Pisos, pisos laminados e PVC. Há mais de 15 anos no mercado. Venha nos fazer uma visita. Rua Almirante Tamandaré, 589, Vila Nova. Fone 3232-2552. Qualidade e ótimo atendimento é aqui na Center Pisos. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau. Hoje vamos falar sobre a saúde do coração. E a prática de atividades esportivas é uma das principais prevenções das doenças coronárias. O médico do esporte, Eduardo Gonçalves, está conosco para falar sobre atividades e prevenção. Obrigado, doutor, pela participação. Prazer estar aqui de novo, Jorge, falando com vocês. Sempre bom aí falar com o público sobre uma coisa que é tão importante.
Doutor, nos últimos 14 anos, segundo o Instituto Nacional de Cardiologia, o número de infartos fulminantes no Brasil chegou a 150% de crescimento. A ociosidade, né, tem importante ligação com esse crescimento excessivo? Sim, a gente pode atribuir alguns fatores, né? O fator que a gente cada vez está se mexendo menos, o fator que cada vez a comida está mais fácil disponível e, obviamente, o exercício físico, no caso, seja isso na forma de uma atividade física, de um esporte, de qualquer atividade regular, ele é uma arma para combater isso aí, assim como a alimentação regular e outros bons hábitos. E como a gente tem que fazer essa atividade diária, como é que deve ser esse incremento, essa entrada, né? Digamos assim, numa prática de física regular, para quem não fazia nada, por exemplo, ou estava dentro da ociosidade? Perfeito. A gente tem que entender primeiro que o feito é melhor do que o perfeito. Então, faça alguma coisa ao invés de não fazer nada. Comece devagar e mire a 150 minutos aí por semana de alguma atividade aeróbica, seja isso dança, seja isso uma bicicleta, seja isso corrida, natação ou outro tipo de atividade que você sinta que aumente sua frequência cardíaca e respiratória. Você pode ir incrementando um pouquinho a cada semana, por exemplo, 5 a 10 minutos, mas é importante que se você começar a fazer atividades que são mais intensas, que realmente elevam muito a frequência cardíaca e você não tem um acompanhamento regular com o seu médico, você faz tempo que não vê seus exames, não faz os exames do coração, é importante que antes de você engajar nessas atividades de maior intensidade, você vá e cheque como é que está a sua saúde do coração, a saúde em questão de exames de sangue, ver se você tem algum sobrepeso, ver se você tem uma pressão alterada, esse tipo de coisa, porque quando eu falo esse tipo de coisa é para a gente evitar aquelas coisas que a gente vê que são realmente emblemáticas, que é a pessoa por acaso morrer dentro de uma atividade física, que é raro, mas de qualquer jeito é evitável fazendo esses passos que eu falei. Como é que a gente define uma pessoa ociosa, doutor? Uma pessoa ociosa ou sedentária, ela é definida quando ela faz menos do que 3 vezes por semana de uma atividade física regular por 3 meses. Então, se você se enquadra naquela patota que é 1 vez por semana e não faz mais nada, você é considerado sedentário. E sim, o sedentarismo ele é um dos grandes fatores de risco para você morrer de qualquer causa, né? Seja saúde do coração, seja câncer, seja entre outras coisas. Então, a prática regular te tira da ociosidade. Quando a gente fala de uma atividade física regular, quer dizer que a gente tem que ir para uma academia, para um local especializado, ou basta uma simples caminhada diária? A caminhada diária, ela pode ser uma ferramenta excelente para o início, porém a partir do momento que você vai cada vez mais ficando condicionado e para você realmente lutar contra a hipertensão, diabetes, prevenir infarto, só para dar um parâmetro, você é considerado não sedentário mais quando você está engajado numa atividade física pelo menos 3 vezes por semana por 3 meses. Mas esses benefícios eles vão crescendo quanto mais tempo você faz, e essa prevenção, digamos assim, que é um jogo a longo prazo e não a curto prazo. Então pode ser que a curto prazo, se você é sedentário, pode ser que a caminhada surta esse efeito. Como você não está tão preparado a parte cardiovascular, né, tão apto cardiovascularmente, você realmente surta o efeito no início, porém depois você vai ter que fazer alguma atividade que estimule seu corpo, desafie, digamos assim, que é assim que a gente produz o benefício. Então pode ser que aí já seja o início de uma corrida, seja o início de uma bicicleta, pode fazer alguma aula de dança, vôlei, tênis, qualquer coisa que tem esse componente, né, aeróbico, que é mais de movimento, de a gente suar, de aumentar a frequência cardíaca e respiratória. Porém, se você fizer isso dentro de uma academia, tudo bem, não tem problema também. Não necessariamente você precisa fazer a musculação. Dá para você ir lá fazer esteira, fazer aulas na academia, contanto que você faça. E obviamente, se você
ama alguma coisa te chama, faça aquilo. Se você, eu não amo nenhum esporte, faça pelo menos um que você tenha uma tolerância para você ter essa continuidade, porque de nada adianta fazer 3 meses e parar e ficar 1 ano sem fazer. De que forma, doutor, a atividade física age no nosso organismo que acaba prevenindo as doenças do coração? Várias formas, tá? Ela ajuda, por exemplo, a gente combater o estresse, ela ajuda o nosso coração. A atividade aeróbica é como se fosse entenda como se fosse uma musculação para o coração, né? Então ela ajuda a gente a produzir vários fatores. Fatores são substâncias dentro do nosso corpo que ajudam a parte de dentro dos vasos a ficarem mais saudáveis. Ela ajuda, por exemplo, o controle do açúcar dentro do sangue. Ela ajuda também a questão de a gente fortalecer os músculos, mesmo que a atividade aeróbica a gente sabe que não é igual uma musculação para construir músculo, porém ela ajuda o músculo a produzir várias substâncias. Hoje se sabe que o músculo ele não é só para a gente ficar bonito, sim, nem para fazer força, ele produz várias substâncias ali dentro que tem o benefício cardiovascular. Essas são algumas das coisas, mas assim, o exercício aeróbico ele é muito sacramentado e se sabe, tá, Jorge, isso é uma coisa bem interessante, que quem é mais condicionado fisicamente, mais preparado fisicamente, vai viver mais. Isso é um parâmetro. Isso é o parâmetro que a gente consegue medir por um teste que chama o teste cardiopulmonar, que é aquele teste de esteira que a pessoa respira. Quanto melhor esse seu parâmetro lá, você vai viver mais, você tem menos chance de morrer por todas as causas, não necessariamente só as cardíacas. Isso é bem interessante, né? O senhor é médico do esporte, né? O que é essa especialidade, doutor? Perfeito. O médico do esporte, então, ele é como se fosse o pediatra para criança, mas ele é para a pessoa que quer fazer o exercício físico, quer fazer o seu esporte, né? O nome completo da especialidade, então, é Medicina do Exercício do Esporte. Esporte, sim, lida com competição, atletas profissionais ou amadores que querem render mais, que querem tirar o limite do seu corpo, mas não necessariamente a gente tem que entender que isso tem a ver com saúde. E medicina do exercício, aí sim, isso tem a ver com prevenção de doenças, formação de bons hábitos, o que eu vou fazer para te ajudar a prevenir alguma doença, qual tipo de atividade física o hipertenso pode fazer, qual tipo de atividade física o cardiopata, né, que já tem um problema do coração, pode fazer. Então ele lida com toda essa parte do exercício ou do esporte, a parte médica, né? Ver lesões ortopédicas, ver se a pessoa que tem artrose pode correr, pode fazer academia, assim como também ver se o atleta, tanto amador quanto profissional, quer render mais, como é que a gente vai fazer para ele ter uma melhor performance e um melhor desempenho. Vamos falar um pouquinho da terceira idade, né? Das pessoas que passam dos 60 anos e que acordam justamente para isso, porque querem viver mais e viver saudável, né? Esse tempo a mais. A gente pode, nessa idade, né, começar a prática de atividades físicas numa academia, por exemplo? Pode. É extremamente importante, né, Jorge, a pessoa entender que a partir dos 60, 65 anos, o aeróbico ele tem sim uma importância, né? Ele pode fazer sua caminhada, pode fazer uma hidroginástica, por exemplo. Porém, cada vez que a gente vai envelhecendo, uma parte mais importante são justamente os exercícios de musculação, para a gente prevenir osteoporose, tanto em homens quanto mulheres, obviamente mulher é mais comum, mas também prevenir a falta de mobilidade. Vocês provavelmente conhecem uma pessoa que ela depende, ela já está, não às vezes necessariamente numa idade tão avançada, mas ela depende de várias pessoas para fazer as coisas. Ela não tem mais o equilíbrio dela, ela pode cair, quebrar a bacia. Então esse tipo de coisa, a musculação ela ajuda a prevenir. Então esse seria um dos focos principais para quem tem acima de 60 anos e nunca se engajou numa atividade física regular. E acima de 60, 70, se der, é possível ir e vale a pena ir? Com certeza, Jorge. Então assim, a gente sempre tem a ganhar, né? Pode ser que você não tenha os mesmos benefícios de quem já está há 30 anos fazendo isso, mas com certeza você vai ter um benefício imenso
a nossa biologia nesse sentido. Claro, a gente vai alterar algumas coisas do envelhecimento, mas o estímulo ele continua sendo benéfico. Assim como para uma criança ele é benéfico de outras formas, para o idoso ele é benéfico também de outras formas, e continua a mesma coisa, você sendo mais apto cardiovascularmente e muscularmente, mais condicionado, você diminui sua chance de morrer de várias coisas, e principalmente no idoso, uma das coisas que a gente tem que cuidar muito é essa questão de queda e fratura da bacia. Doutor, como é que as pessoas podem encontrar o senhor para conversar, quem sabe fazer uma consulta? Perfeito, eu estou no meu Instagram, doutoreduardo.gonçalves, eu estou dentro do programa da Cardio Prime, junto com eles, isso mais focado em atletas amadores, ou estou dentro do consultório particular mesmo, que as pessoas podem achar através do Instagram, principalmente. Obrigado pela participação do senhor. Obrigado, Jorge, valeu, agradeço. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Uma ótima noite para você. Amanhã a gente está aqui de volta. Até lá. Jornal de Blumenau, patrocínio Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Fiedler, automação industrial, inovador no pensar, sustentável no agir. E Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina.